Eu me lembro que quando eu era criança, principalmente até os meus 18 anos de idade, a minha família mudava-se muito. Não tínhamos terra, então sempre trabalhávamos de meeiro, né? Todos sabem porque a gente trabalhava tomando conta da propriedade de alguém. E mudávamos muito mesmo. E toda vez o meu pai e a minha mãe iam antes, né, até a nossa futura casa, para poder averiguar, saber se a terra era boa, saber como que era a vizinhança, as facilidades, as dificuldades que iríamos enfrentar. E eu gostava muito de mudar, então quando eles voltavam, trazendo as notícias, eu ficava muito feliz, né? Criança sempre gosta dessas coisas, novidade, nova vizinhança. E eles traziam para nós um fiel relatório de tudo o que eles haviam averiguado nessa futura casa que iríamos morar. E isso aconteceu com o povo de Deus, em Números 13. Josué levantou 12 pessoas para poder fazer essa averiguação na terra onde seria o lar deles. Números 13, verso 17. Amém? Números 13, verso 17. Números 13, verso 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. Aqui nós estamos já no segundo ano da saída do Egito e Josué estava já próximo, aqui já estava cerca de 11 dias de caminhada da terra de Canaã, e foi enviado 12 homens para fazer uma averiguação, para saber quais as condições, dificuldades e táticas de que eles teriam que se prevenir, se precaver e se preparar para se adentrar nesse terreno desconhecido. Porém, dessas 12 pessoas que foram enviadas, 10 trouxeram um relatório diferente da de outras 2 pessoas. E essas 10 pessoas, eles não mentiram quando descreveram o quadro, mas eles, de certa forma, ampliaram muito um quadro que não existia, ou exageraram na sua descrição e as dificuldades que aquele lugar iria oferecer, né, para o povo de Israel. E o resultado disso foi que eles haviam, em um curto período, somente 2 anos, esquecido o que Deus já havia feito na vida deles. Eles se esqueceram das manifestações de Deus no Egito, nas pragas. Eles haviam se esquecido do grande obstáculo qual Deus abriu diante deles, que foi o Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14. Se esqueceram também da batalha contra os amalequitas, que foi a operação do Espírito Santo. Moisés levantava a mão, vitória, abaixava a derrota. Esqueceu da manifestação gloriosa de Deus no Sinai. Haviam se esquecido do maná, as águas se tornando doces em Meribá e muitas outras coisas. Eles haviam perdido o foco e pintaram um quadro irreal, de certa forma, daquilo que o povo deveria enfrentar. E isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós passamos por algum tipo de provação e nos entregamos a Deus. Passamos por enfermidades, dificuldades, falta de emprego. E nós nos apegamos a Deus de uma forma tremenda. Mas assim que aquela necessidade é sanada, aquela pequena fé que estava nascendo também vai junto. E nós já não tendemos mais a buscar tanto a Deus em oração. Nós já nos esquecemos daquilo que prometemos a Deus nos momentos de angústia. Eu me lembro que quando eu era criança, devia ter uns 7 anos, eu tinha muito medo, né, de carro, de tudo. Eu era uma criança muito medrosa, porque eu fui criado numa terra muito longe mesmo, não tinha nem vizinho, não tinha nada. E a minha mãe sempre falava, toda vez comigo: se você chupar mexerica, meu filho, não beba leite. Se você beber leite, não chupe mexerica. Eu acho que vocês já ouviram, né, falar, as mães sempre falam que faz mal, coisa semelhante. E um vizinho da minha mãe lá, quando ela era criança, morreu, né, tinha tomado leite e chupou mexerica e acabou morrendo. Então, eu tinha muito medo. O dia que eu chupasse mexerica, eu não bebia leite, jamais. Eu tinha medo realmente de morrer. Tinha medo de carro e de lá da morte, né?
E um certo dia eu estava vindo da roça com meu pai, embora eu não estivesse trabalhando, eu estava lá conversando com ele. Parei no pé de mexerica e chupei quase todas as mexericas que tinha no pé. Muitas. E cheguei em casa, peguei um meio litro de leite, coloquei no canecão, botei açúcar e estou lá bebendo, né? Aí a minha mãe passa atrás de mim e fala: meu filho, não chupa mexerica agora não. Aí na hora eu quase engoli o canecão. Eu me lembro que eu larguei o canecão e saí correndo pelo mato, e tinha um lugar que eu sempre brincava, a minha mãe não sabia que eu tinha chupado mexerica. E corri para esse lugar, desesperado. E sentei lá, uma mente juvenil de 7 anos, e falei: a qualquer momento eu vou morrer. E fiquei sentado ali esperando. A qualquer momento eu vou morrer. E nisso eu tinha uma máquina. Se eu já tinha medo de carro, imagina então quando eu vi uma reta escavadeira, que tinha aquela mão atrás, tipo um escorpião. E aquele dia eu não fiquei com medo. Eu olhei aquela máquina e falei: não adianta ter medo, eu sei que daqui a pouco eu vou morrer mesmo. E eu pensei: mas antes de morrer eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e vou encostar naquela máquina. Cheguei lá, encostei na máquina. Depois eu cheguei lá, subi em cima do pneu da máquina. E não demorou 5 minutos, eu tinha entrado até dentro da conchinha da máquina já. E minha mãe então estava olhando, me chamou embora. E ela teve quase que ir lá me tirar de dentro da conchinha da máquina, né? Você não tinha medo, menino? Eu desci, e com menos de 5 minutos de caminhada da máquina até a minha casa, tinha esquecido das minhas orações que eu tinha feito, das minhas petições a Deus, falando em meio à minha inocência: Senhor, se eu não morrer, eu nunca mais desobedeço a minha mãe, eu nunca mais vou bater nos animaizinhos que eu mexia do gado do meu pai, eu nunca mais vou fazer um monte de coisa. E antes de chegar em casa, eu já havia me esquecido de tudo isso, até mesmo que eu iria morrer. E isso é uma dura realidade que muitas das vezes acontece conosco hoje. Passamos por dificuldades, provações e problemas, nos apegamos e nos entregamos realmente a Deus. Mas quando Deus tem misericórdia e atende a nossa fervorosa oração, relaxamos. E se novamente a consequência vem, culpamos ao Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado, principalmente nós como povo de Deus, para não ampliarmos dentro da vida cristã um quadro que não existe. Porque eu tenho certeza que muitos aqui já escutaram uma palavra ou uma frase comum: a vida de cristão é uma vida muito privada, não é para mim. Mas é porque nós muitas das vezes ampliamos demais um quadro que não existe e tornamos pesada a vida que era para ser um prazer, até aqui nesse mundo. Porque a revelação de Deus nos diz assim que a vida nesse mundo deve ser um pregosto do céu. Então nós devemos viver assim. E no livro Cristo Triunfante, página 119, um pequeno trecho que ilustra bem qual foi a atitude desses 10 espias. Inspirados por Satanás, os 10 espias ampliaram as dificuldades e os perigos que aguardavam os israelitas. Se empreendessem a conquista de Canaã. Esses homens ampliaram. E é bom ressaltar que esses homens eram os líderes na época. Foi escolhido pessoas de liderança dentro das tribos. E esses mesmos homens foram os culpados em causar grande desânimo no coração do povo. Ao passo que o povo já não desejava mais a terra que emana leite e mel, ao passo que o povo agora sentiu saudade do Egito, das comidas do Egito, de tudo que o Egito fornecia, por causa de uma descrição exagerada de um quadro que não era tão cruel. Sabe, meus amados, eu quero falar algo para ficar gravado nos nossos corações nessa noite. Por mais que nós venhamos a nos sentir chateados ou magoados com o que qualquer pessoa nos fizer, isso jamais deve nos afastar de Deus. Jamais. Porque Deus, muitas das vezes, Deus nunca tem culpa da atitude errada de uma pessoa. Então nós realmente devemos ter uma fé sólida e firme e não permitir que palavras derrubem essa nossa fé. Porque simples palavras que foram ditas por esses homens derrubaram a fé desse homem, de toda uma nação, de todo um povo. Então não importa se for pai, se for mãe, se for tio, se for namorado, se falar palavras que vão realmente te deixar magoado, peça a Deus para isso não atingir o seu coração. Porque realmente Deus não tem culpa, muitas das vezes, das nossas atitudes erradas. E Deus
Deus, mediante essa situação, Ele tinha homens fiéis. E Ele fez com que um homem, em especial, levantasse a sua voz acima de todos lá e desse uma mensagem, um testemunho verdadeiro do que foi visto na terra de Canaã. Vamos dar esse relato em Números 13, no verso 30. Números 13, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb, ele viu também as dificuldades, mas Caleb fez o quê? Ele não olhou para as dificuldades, não olhou para o tamanho das dificuldades, ele olhou para o tamanho do Deus que havia os conduzido até ali. E é isso que nós devemos fazer. Não devemos olhar para os problemas ou dificuldades, devemos olhar para o nosso Deus, que é um Deus de amor, e é um grande Deus que tudo pode fazer pelo seu povo. E Vidas que Falam, na página 106, comenta algo interessante sobre esse verso em específico de Números. Caleb abriu caminho entre eles, e sua voz clara, sonora, foi ouvida sobre o clamor de toda a multidão. Ele se opôs à opinião covarde de seus companheiros de espionagem, que haviam enfraquecido a fé e a coragem de todo o povo de Israel. Ele tentou minimizar algo ali que seria terrivelmente drástico na história do povo de Israel. Mas é claro que o povo não deu ouvidos também, e consequências vieram. Nós vemos aqui o que aconteceu em seguida, 14, verso 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou toda aquela noite. O povo sabia que consequências drásticas iriam acontecer. E realmente aconteceu. Vamos ver agora o verso 29 em diante. Capítulo 14, verso 29 em diante. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmurastes. Verso 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Verso 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Podemos ter certeza de uma coisa, meus amados: toda atitude nossa vem acompanhada de uma consequência. Se a nossa atitude for uma atitude reta e boa diante de Deus e diante dos homens, poderá vir consequências boas, como poderá também vir consequências más. Mas se a nossa atitude for uma atitude ruim diante de Deus e diante dos homens, a consequência só pode ser ruim, horizontal ou vertical, diante de Deus ou diante dos homens. Por isso nós devemos ter muita sabedoria e cuidado ao tomarmos uma decisão, porque uma simples palavra, sim ou não, pode fazer diferença. Eu me lembro que certa manhã eu estava retornando para a igreja, uns 2, 3 anos atrás. A minha mãe chegou um dia de sábado e falou: meu filho, vamos na igreja com a mamãe hoje? Eu falei: não, hoje eu não vou não, estou cansado, hoje eu não vou ir não. Ela: vamos, você já não foi sábado passado, vamos hoje. E insistiu muito. Eu falei: eu não vou não, mãe. Aí até que eu dei uma desculpa, meu dedo do pé estava machucado, o dedão, mas dava para gastar um sapato. Eu falei: não dá para ir, que não tem como não usar um sapato, né? E não fui realmente. E logo em seguida chegou um amigo meu de moto, um rapaz chamado Rafael, ele até me chamava de Pandu. Ele falou: Pandu, vamos na cidade comigo porque eu quero comprar um sapato. Eu nem me lembrei do dedo machucado. Ele disse sim, para ele eu disse sim. E fomos para a cidade. E pegamos uma autopista,
fomos lá, comprou o sapato dele e na volta, eles estavam 120, 130 mais ou menos de moto, e uma mulher furou um cruzamento, né? E bateu de lado na moto assim. E meu pé, esse pé aqui, foi quase decepado fora. E a moto saiu desgovernada. Deus realmente pôs a mão que ela coletiu de lado e a moto, a lógica era ter voado e não voou. Ela empelou ao meio, mas não voou para o lado. E foi para frente e ele falou, acho que eu cortei minha perna, está cheio de sangue. Aí ele foi ver que era meu calcanhar, que estava esguinchando sangue quando a pessoa jogaria, fica esguinchando, né? Estava esguinchando no meu calcanhar. E naquela mesma hora, a única coisa que eu me lembrei foi de olhar no relógio, 11h30 da manhã. Falei, minha mãe está saindo do culto agora. E na hora eu não me senti predestinado àquele acidente. Mas eu também pensei, se eu estivesse na igreja, provavelmente meu pé estaria inteiro. E um simples sim, uma decisão que eu tomei, teve uma influência muito grande na minha vida. Né? E é claro que no caso do povo aqui foi a consequência muito pior. Eles pereceram. Segundo o Deuteronômio 2,14, durante 38 anos eles trafegaram pelo deserto. Já tinha se passado 2 anos nessa ocasião. Durante 38 anos eles caminharam até que toda aquela geração de 20 anos para cima pereceu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. E muitas das vezes nós tomamos atitudes que aos olhos de Deus não é o melhor. Só que com o seu imensurável amor, Ele permite que não venham sobre nós consequências graves ainda. Mas nós devemos também saber uma coisa, que a misericórdia de Deus, um dia ela vai chegar ao final. E se eu morrer hoje, ela chegou para mim ao final hoje, se eu não morrer em Cristo. Porque a porta da graça para mim vai ter sido fechada. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. E o povo, então, depois ali começou uma caminhada, de 38 anos, uma caminhada que estava os conduzindo para a morte. E no caso da maioria deles, para a morte eterna. Pelas suas transgressões e rebeliões, eles tiveram o grande desprazer de enterrar o grande líder deles, que ao final do ministério de Moisés, o povo realmente estava considerando ele como um pai, reconheceram que ele realmente estava conduzindo e dirigindo o povo com amor. E muitas dificuldades o povo passou. E ao término dos 40 anos, Josué então tomou a liderança do povo. E Josué, ele, segundo o Espírito de Profecia, teve 2 grandes barreiras diante dele, logo ao início do seu mandato como líder ali. A primeira foi o grande rio Jordão. O grande rio Jordão que estava no seu período de cheia, e eles deveriam atravessar o rio Jordão. E novamente Deus opera através do seu povo ali. Deus pede que o povo avance. E a hora que os seus pés tocassem no rio, a parte superior do rio iria parar, e o rio iria esvaziar e eles poderiam passar. Josué 3 relata essa história. Assim como no Mar Vermelho, Jesus abriu o Mar Vermelho diante do povo, ele abriu também o Rio Jordão. E a segunda grande barreira foi Jericó, uma cidade que estava entre Canaã e onde estava acampado o povo de Israel. E novamente Deus demonstra o seu poder, assim como ele tivera demonstrado em Êxodo 17, quando ele operou através de Moisés contra os amalequitas. E novamente Deus opera e trabalha de forma sobrenatural, pedindo que seja feito um ciclo de 7 dias em volta da cidade, e a cidade então veio ao chão. E novamente, as mesmas provas que os adultos passaram ao saírem do Egito, essa nova geração de adultos que passaram quando crianças, passaram por semelhantes, as mesmas provas, os mesmos passos eles trilharam, mas agora sim, eles estavam trilhando rumo à Canaã celestial. E mesmo eles chegando na terra de Canaã, a terra não estava conquistada. Demorou cerca de 5 a 7 anos até a conquista total de Canaã acontecer. Vamos ler esse texto que dá luz sobre isso em Josué capítulo 11. Porém, isso não foi um empecilho para o povo. Josué capítulo 11.
Josué capítulo 11, verso 18. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Quando Josué entrou em Canaã, havia ainda muitas nações a serem conquistadas. Porém, ele não desanimou. Ele confiou que aquele mesmo Deus que tivera nos conduzido durante 40 anos seria poderoso o suficiente para poder agora varrer a casa a qual eles estavam prestes a residir. E semelhante acontecimento ocorreu na história do povo de Deus. Em 1844 aconteceu algo muito significativo para o povo de Deus. Muitos esperavam, até muitos desses aqui, que estão aqui, porém muito jovens, mais jovens, né? Por exemplo, o irmão White, Tiago White com 17 anos, Tiago White com 23 anos e Ellen White com 17, Andrews tinha 15 anos, eram pessoas jovens. E Deus manifestou o seu poder. E aquele era o último cumprimento profético que deveria acontecer e que impedia Jesus de voltar de certa forma. Mas algo que aconteceu não foi semelhante ao que aconteceu aqui. Josué aqui, ele perseverou. Ele viu as dificuldades e continuou a batalha. Mas segundo a palavra de Deus, se esses homens e essas mulheres tivessem continuado, Jesus poderia ter voltado poucos anos depois. Mas eles desanimaram. Eles foram taxados de loucos, muitas pessoas consideravam eles loucos, e eles acabaram desanimando, e de certa forma foi esfriando aquele grande amor que perdurou no coração deles até 1844. Mas isso não aconteceu com o povo de Israel em Canaã. E muitas lutas foram travadas, e ao término de 5 a 7 anos, depende, alguns teólogos colocam que foram 5 anos de batalha para limpar a terra de Canaã, alguns botam 7 anos, que foi de batalha para limpar a terra de Canaã. Mas ao término do expulso de todas essas nações da cidade, da terra de Canaã, foi feita então a divisão. E isso está no capítulo 14 de Josué, capítulo 14, verso 7. Aqui são palavras de Caleb, capítulo 14, verso 7. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe respostas como sentia no meu coração. Quando Caleb fez parte do grupo de 12 espias, ele era um jovem de 40 anos. Era jovem na época, né? Hoje em dia também. Mas ele tinha somente 40 anos. No verso 10 do mesmo capítulo. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Desde Cades-Barneia até esse momento. Desde os 12 espias até eles chegarem a Canaã e conquistarem. Passaram-se 45 anos. Andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Então quando Caleb e todo Israel limparam toda a terra de Canaã, Caleb já estava com 85 anos. Já era realmente um homem bem idoso até para essa época. Verso 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então é tal. E agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Estava ainda com vigor. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estava ali os anaquins, e grandes e fortes cidades, para expulsar, como o Senhor disse. Agora, algo que nós devemos nos perguntar. Caleb, ele foi um dos líderes também, embora não foi o líder geral. Ele já era um homem idoso. Ele era o homem mais velho até então, que ele era ainda mais velho que Josué. Ele era o homem mais idoso de toda aquela congregação. Por que ele escolheu a única área de Canaã que ainda não havia sido conquistada? Parcialmente toda a terra havia sido conquistada, mas a parte de Hebrom ainda existia, segundo Juízes, deixa eu ver o texto, Juízes 1:20, diz que ainda 3 filhos de Anak reinavam lá,
E eram gigantes, não somente 3 pessoas, mas 3 famílias, 3 gerações. Ainda não haviam sido expulsos da terra de Hebron, que fazia parte de Canaã. E por que então que Caleb escolheu justamente essa terra? Sendo ele idoso e a sua tribo não era nem a maior. O livro Patriarcas e Profetas nos dá a resposta. Caleb, sendo um dos indicados daquela tribo para repartir a terra, escolhera esses homens para que eles se unissem ao apresentar seu pedido, para que não houvesse aparência de ter ele empregado sua autoridade para proveito próprio. Isso daqui para mim é uma das maiores lições que um cristão deve tirar para a vida dele. Caleb aqui ele fez algo que muitas das vezes nós não fazemos. Ele não só evitou a aparência do mal, como esse acontecimento que ele passou acima da aparência do mal, em todos os aspectos falando, porque ele foi um dos responsáveis para dividir a terra, e o povo poderia agora falar que ele estava se beneficiando ao dar aquela terra que ainda deveria ser expulsa a algumas pessoas, ao invés dele próprio ficar com ela. E ele viveu acima da aparência do mal, assim como nós, como cristãos hoje, devemos viver acima da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 nos diz assim que abstenhai-vos de toda a aparência do mal. Mas no contexto de vida em que vivemos hoje, só se abster da aparência do mal não é o suficiente, nós devemos viver acima dela. Quando Tiago White foi um dos idealizadores dos planos para poder organizar a Igreja Adventista, o qual ocorreu em 1863, ele trabalhou arduamente, foi um dos principais nesse empreendimento. E quando foi concluída a obra, e foram escolher então o diretor-geral dessa associação, ele se recusou a se colocar nesse posto, embora fosse o único homem bem preparado para assumir esse posto. Mas ele recusou. Segundo ele, as pessoas iriam dizer que ele tinha se beneficiado de toda a circunstância, induzido todas as pessoas a trabalharem para organizar a igreja, e agora ele iria ser beneficiado sendo líder. Então ele recusou e pediu aquele homem em cima, John Byron, para que assumisse a presidência. O mesmo aconteceu quando ele começou seu ministério com Ellen White. Durante algum tempo, eles ainda jovens começaram a fazer trabalhos missionários. E isso, de certa forma, muitos irmãos não olhavam com bons olhos, porque eles eram ainda jovens e não eram casados. E a própria irmã White comenta que quando ela se casou com Tiago de White, ela não o amava, mas simplesmente se casaram para evitar a aparência do mal. E não só evitar a aparência do mal, mas viver acima da aparência do mal. E isso deve ser para nós uma lição muito grande, porque muitas das vezes nós não nos preocupamos em viver acima da aparência do mal. Porque muitas das vezes, será que eu não estou demonstrando a aparência do mal na minha forma de falar, na minha forma de vestir, na minha forma de agir, nas minhas atitudes? Será que eu não estou dando uma aparência do mal com as pessoas que eu estou me envolvendo? Será que eu não estou dando aparência do mal com certo tipo de programa de televisão que eu estou vendo? Talvez chegue um vizinho, eu como adventista, chega na minha casa e me pega vendo algum programa que não se é lícito ver. Nós devemos meditar nisso e devemos viver acima da aparência do mal. E foi isso basicamente que Caleb fez. Ele sabia que se ele tivesse escolhido qualquer outra região de Canaã, possivelmente iria acontecer contenda. E isso deve ser um grande exemplo para nós, meus amados. O cristão que quer realmente ser um cristão verdadeiro, que quer ser um cristão que realmente vai reivindicar o caráter de Cristo na hora certa, que vai ser realmente um advogado, uma testemunha de Deus, como diz Isaías 43, que vai ser uma testemunha de Deus. Nós devemos aprender a viver acima da aparência do mal.
assim como esse homem viveu. E na história de Caleb, eu não considero ele um grande guerreiro por ele ter expulsado esses filhos de Anak, de Hebron. Não considero por isso. Eu considero porque durante os 40 anos, mesmo sem ele merecer, mesmo ele já estando qualificado para estar dentro de Canaã, ele passou junto do seu povo. Ele passou junto da igreja de Deus. Por momento algum, ele oscilou ou abandonou o povo de Deus nesse período. E durante os 40 anos, ele peregrinou juntamente com eles. E isso deve ser uma lição para nós. Muitas das vezes, quando nós passamos por dificuldades ou problemas, ou até mesmo intriga com um irmão, a nossa primeira atitude é sair da igreja. Um amigo meu chamado Fabinho, que me incentivou muito a estar na verdade também, era um grande obreiro, uma pessoa que era muito dedicada às coisas do Senhor. E ele começou a dar ouvido às coisas que as pessoas falavam dentro da igreja. Ele começou a contemplar as pessoas e os seus defeitos em vez de contemplar a Deus. E muito pouco tempo depois, ele abandonou a igreja. E hoje ele é um poderoso instrumento na mão de Satanás. Assim como ele foi um poderoso instrumento durante o período na mão de Deus, hoje ele é um poderoso instrumento na mão de Satanás. Hoje ele toca, ele é um bom músico, então ele consegue atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. E um bom músico, ele glorificava a Deus, e hoje ele glorifica Satanás. Graças ao quê? Graças a olhar para o homem. Graças a olhar para a imperfeição do homem. É por isso, meus amados, que a palavra de Deus nos diz que nós devemos contemplar a Cristo. E de tanto nós contemplarmos a Ele, seremos transformados à sua semelhança. E nessa noite, meu apelo para cada um aqui é que não deixe que nada fique entre Deus e você, e entre Deus e eu. Por mais que as coisas venham a me atingir, por mais que venham a me magoar, por mais que venham a me ferir, mas que tenhamos, por exemplo, Caleb, que permaneceu junto ao povo de Deus, que permaneceu junto à igreja de Deus, até o final. Que essa possa ser a nossa meditação e a nossa oração. E esse é o seu, se for esse o seu desejo, eu convido que olhem comigo nesse momento. Maravilhoso Deus, grandioso Pai dos céus e vidas. Gratos te somos por mais essa noite que o Senhor nos deu e por mais essa oportunidade, ó Pai, de louvar e engrandecer o seu santo e exaltado nome. Amém. Vimos na sua palavra, ó Pai, a história de homens que foram realmente fiéis e de homens, ó Pai, que se deixaram abater pelo sofrimento. Gostaríamos nesse momento de implorar e rogar, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor não permita que nada disso nos abata ou que nos impeça de entrar nas mansões celestiais, ó Pai. E assim como esses homens tiveram a oportunidade de entrar na Canaã terrestre, nós tenhamos o privilégio e a oportunidade de entrar na Canaã celestial. Esteja com o seu povo, Pai, e esteja nos conduzindo. E durante esse restante de noite, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações. Dê também-nos força para amanhã estarmos novamente na sua casa de oração. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus.